Boa noite! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Podem ficar à vontade, vão entrando. Que bom estar com vocês, gente. Boa noite. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos ter mais uma experiência VIP áudio online com uma barista. A barista é aquela especialista que faz vários tipos de processos de café e nós vamos conversar com a Lidiane Santos. Ela é proprietária da cafeteria CAF e, enfim, ela vai ensinar para a gente vários modos de se tomar café que a gente nem pensava antes. Sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade, nossa convidada está chegando. Olá, Iris! Olá, João! Tudo bem? Que coisa boa! Olá, Lidiane! Olá! Boa noite, minha querida! Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo certinho por aqui, com muito café. Com muito café. Antes de você chegar um pouquinho, vamos falar só um pouquinho antes, para dar tempo do pessoal ir chegando e se acomodando, mas eu estava contando para o pessoal que a nossa experiência VIP áudio online de hoje é com uma barista. E, Lidiane, eu queria que você contasse para as pessoas qual é essa profissão que você desempenha, que é de barista. Então, o barista, ele foi muito tempo confundido com as obrigações, na verdade, né? As demandas que o bartender tinha. Então, quando falava de barista, as pessoas confundiam achando que era outro nome, uma variação do nome do bartender. Mas não tem nada diretamente ligado com a bebida, com o serviço das bebidas e drinks. O barista, ele é responsável por, dentro do estabelecimento, do controle, da escolha, da elaboração de um cardápio de café. Ele é responsável, na verdade, pelo serviço das bebidas que são oferecidas na casa, bebidas no geral. Tanto cafés filtrados, quanto as bebidas mais elaboradas, com sorvete, né, indo para a linha dos shakes. Isso aí você vai contar já pra gente. Vou. Pronto, já sabemos o que é um barista, ok. Eu tô vendo aí que você está num lugar muito especial. Você está no CAF? Isso, estou no CAF. Então fala para o pessoal, onde é que fica o CAF, o que acontece aí, fala um pouquinho. O CAF fica localizado no edifício Gilca, na Avenida Conselheiro Aguiar, que é o número 2178. Fica bem próximo ao restaurante Primadelli, fica do lado contrário. E aqui é o nosso cantinho de... Hoje só a cafeteria e loja funcionam. Tínhamos o serviço acoplado com a sala de aula e a torrefação. Só que aí ficou muito pequeno e a gente se mudou com a torrefação e a sala de aula. Então aqui tanto o cliente encontra pacotes de cafés para que ele compre e leve para preparar em casa. Ele encontra utensílios para usar no preparo e também pode consumir. Como nós estamos passando por esse período de afastamento social e os negócios de alimentação, só os essenciais estão funcionando, para que o cliente possa entrar no interior da loja, nós ficamos fechados 103 dias. E aí a gente retomou agora, dia 1 de julho, com a nossa equipe, com os cuidados todos, né, que precisam ser tomados, todas as adequações sanitárias que precisam ser feitas, mas retomamos com a possibilidade do cliente passar aqui na frente e pegar. Então a gente está chamando de pegue leve. Ah, bacana. Bom, então já temos uma barista, já estamos dentro de uma cafeteria. E o que está faltando? Café. Você está no Wi-Fi? Você está fazendo por Wi-Fi? Olha, por Wi-Fi você não vai conseguir fazer.
Eu te aconselho Certo. que você faça pelos dados, porque já já vai falhar seu Wi-Fi, já está começando a falhar. Então, se Já você quiser, você pode já fazer essa troca. E se vou você fazer a cair, troca, você então. sai e entra de novo, se for o caso, não tem problema. Enquanto isso, o pessoal Tranquilo, está entrando. tranquilo. Deixa eu sair aqui. Tá bom. Boa noite, Fazer a troca. André. Tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa convidada foi trocar só o modo da internet dela, porque, gente, vai até essa dica para vocês. Para fazer live, não dá para fazer por Wi-Fi, tá? O Wi-Fi cai. Então, é bom já trocar e fazer pelos dados do celular. Oi, eu estou vendo que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Que coisa boa. O Eude Santana, gente, ele é um super fotógrafo, participou com a gente da outra vez. E ele, além de ser fotógrafo, ele é casado com a Lidiane, que é essa barista que nós vamos conversar com ela hoje. E ele é mestre em torrefação. Olha que bacana. Lá do CAF também, tá? Na Conselheira Aguiar. Que tem uns... Lá eu aprendi a tomar café sem açúcar, gente. Eu não acreditei. Sem açúcar eu já tomo, né? Mas tomava com adoçante. Aprendi a tomar o café sem nada. E é mais gostoso. Mas ela vai explicar isso pra gente melhor. Boa noite, tudo bem, gente? Vamos entrando, fiquem à vontade. Hoje vamos conversar sobre café e todos os tipos de preparo de cafés. Até porque a gente tem uma série de cafés especiais também. São cafés também que podem ser moídos na hora. Como o vinho, tem semblagem de cafés. A gente vai descobrir isso tudo agora. Trazer nossa convidada. Olá, Carlos, tudo bem? Larissa, sejam bem-vindos. A gente está ouvindo o seu barulho, só não está vendo sua imagem. Sua imagem, né? É. Travou aqui. Eu não sei se... Entra Talvez... de novo. Entra Vou de tentar. novo. Tá. E vocês estão bem, gente? Todos com saúde? É o que importa, né? Todos com saúde, desempenhando suas atividades, né? Junto dos seus amores. Só um minutinho que nós já vamos iniciar. Inclusive, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando através aqui dos comentários e, na medida do possível, eu vou inserindo isso na nossa live, tá bom? Olá, Marcos, seja bem-vindo, tudo bem? E aí, vocês tomam café, gente? Vocês gostam de café? Máximo, seja bem-vindo. Gente, a aula de Recife já está funcionando, viu? Chegou nossa convidada. Já está de portas abertas e recheada de novidades. Inclusive, depois, mais tarde, eu vou falar para vocês. Pronto, agora vamos. Ana? Você está com voz, mas sem imagem. Não sei o que acontece. Se é questão de sinal. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele processa. Pode ser isso. Não, ele não vai conectar, não. Não. Você tem que sair e entrar de novo. É. Se você quiser voltar para o anterior, então volta, tá? Tá. Tentar mais uma vez e aí, se for o caso, a gente volta. Tá bom. Iris, tudo bem? Você gosta de café, Iris? Adora? Que coisa boa. Gente, o cafezinho, né? Numa hora certa, né? Um aconchego, né? Na vida de todos nós. É muito bom. Opa!
Sim, mas... Ou tô me mexendo. Você tá parecendo a Dini Eugênio, aquela gênia que sumia na garrafa. E aparecia. Ai, Mas minha muito bem. gente. Agora, olha, eu estava aqui conversando com o pessoal e estava falando que tem vários tipos, né, de café, que foi até no CAF que você me ensinou a tomar um café Sim, sem nada, né, sem sim, adoçante, sem sim, nada. sim, Bom, lembro. agora eu vou deixar com você. Pode conduzir. Boa noite para quem é amante de café, que entra aí com essa chamada, né, irresistível que é o tema café. Ana, nós percebemos que a pandemia ela acabou aflorando nas pessoas um sentimento de descobrir mais, na verdade, mais informações, né? Buscar, descobrir mais, se apropriar, ter mais informações de café, se apropriar melhor das formas de preparo, dos tipos, né? Esse mundo que é muito amplo. Como eu falei antes, nós fomos muito tempo associados e misturados o nome com o barman, mas não tem nada a ver. Então, café, é o mundo café para quem gosta, para quem não gosta, mas tem pessoas próximas. Então, sempre é a nossa bebida oficial do dia a dia. Então, não passa desapercebido, né, em nenhuma relação social, porque é da relação mais simples, a mais elaborada, sempre vai ter um café. E aí, durante muitos anos, a gente pensou que café era tudo igual. Como tivemos as fases das descobertas das bebidas. Café não é tudo igual. Então, quando esses coffee lovers começam a descobrir as variações, eles começam a entender que ele tomou um café que sentiu algo diferente, e aí começa a instigar e querer descobrir mais. Então, eu vou mostrar agora, só para a gente contextualizar, essa amostra aqui, ela tem o café cru, aquele padrão. Eu vou colocar uma luz aqui em cima, deixa eu só me ajeitar. Tá legal, tá dando para ver. Tá dando, deixa eu só tirar o reflexo, peraí. Acho que pronto, melhorou assim, não foi, Ana? Melhorou, Tá vendo que melhorou. tem grãos nesses dois primeiros, bem regulares, e aí o Sim. outro padrão é um grão bem arrumadinho. Uma semente, na verdade, bem arrumadinha, bem padronizada. Então, a primeira mudança na forma de consumir é deixar de comprar esses cafés que têm variação de tamanho e com as impurezas, na verdade, dos frutos que não são tão perfeitos, para começar a Sim. consumir os cafés selecionados. Então, o primeiro grande lance saia do café comercial, que vai continuar existindo, porque existe todo tipo de público, né? A gente sabe. Aqui é a commodity, tá? A commodity que foi a base impulsionadora de toda a nossa economia. Claro, quando o Brasil começou a plantar café e explodiu, isso aqui eu não preciso contar, porque a gente já sabe que faz parte da nossa história, a Sim, política sim. café com leite toda. Então, nós não conhecíamos o café bom, porque a gente tomava isso aqui, torrado de qualquer forma, muito tostado, porque como tinha muita variação, não tinha conhecimento. Então era tudo junto, tudo misturado, tostado, e que a gente adicionava leite, adicionava açúcar e consumia. Então, o termo café especial, ele é muito recente. Ele é de 1974. Então, se a gente for ver o tanto que nós temos de história com café, desde que a gente começou essa produção e popularizou o mundo afora, então o café especial ele tem aqui, né? Tá na porta. O conceito de café de qualidade pela ABIC, ele é de 2004, como selos de categoria. Bem Café recente, né? bem recente. Café tradicional, superior e gourmet. Então, veja, o termo de café especial no mundo, a construção desse conceito que, se você tiver no Japão, você vai estar comprando um café com café de especialidade ou specialty coffee, né? Que é o termo que se usa. E Sim. precisava fazer esse nivelamento para que a comercialização fosse a mesma. Só que dentro do Brasil, nós temos a nossa própria nomenclatura, que é da Associação Brasileira da Indústria do Café, que é a ABIC.
que a gente conhece, as pessoas que começam a consumir café de qualidade, elas começam se identificando com o gourmet, que já é esse padrão aqui do café totalmente selecionado, ó. Não vai ter a variação. Então, aqui, se eu tenho só a semente nesse padrão, a torra já começa a ser mais branda. Por quê? Não tem as impurezas para fazer a torra necessidade da torra mais escura para camuflar esses defeitos. E aí, se a gente tira os defeitos e começa a trabalhar café gourmet e café especial, a gente está falando de sementes selecionadas, todas perfeitas, num padrão de tamanho, para que a torra evidencie as características, e aí sim vir a história semelhante às uvas, que é aí pelo terroir, pela variedade, por todo o manejo que essa lavoura teve no desenvolvimento e no pós-colheita dela, é que vai diferenciar essas notas sensoriais. De fruta amarela, de fruta madura, de fruta cítrica, de fruta vermelha, de especiarias. Então, começa uma gama de possibilidades sensoriais, tudo a partir da forma como o café foi cultivado, colhido e seco. Olha só. Você sabia disso? Não. Não? Não, a gente não imagina, né? Porque assim, a gente está tão acostumado com, como você falou, com aquela coisa do dia a dia que você, né, não imagina. Então, hoje o nosso acesso a café de qualidade inicialmente é no supermercado, né? Então eu sou a louca da gôndola de supermercado na parte de café. Eu posso não olhar nada, mas eu tenho que entrar no supermercado e ir na gôndola de café, na parte da rua que tem as opções de café. E aí uma outra coisa que eu comentei, inclusive mais cedo hoje, para vocês que estão ouvindo, que não necessariamente têm acesso à torrefação, à cafeteria que vende pacotinhos, comece a observar no próprio supermercado. Hoje tem muitas opções pelas marcas que estão atendendo essa parte no volume industrial, mas eles estão lançando café de excelente qualidade. Não tem o frescor, tá? O impacto sensorial que eu tô sentindo aqui, que eu tô sendo agora bem... Isso não se faz. Melaço, é sério, é melaço. E fruta madura, fruta vermelha madura. Então, esse frescor, quando parte para uma escala industrial de volume, que eles vão torrar e vão abastecer vários estabelecimentos, a gente perde o frescor. Mas a gente tem café de qualidade, de semente selecionada, de uma torra mais branda, que você vai sentir o sabor do café sem estar associado ao tostado. E isso é a entrada. Então, quando você descobre nossa, que bebida diferente, eu não precisei adoçar, ou eu coloquei a mesma quantidade de açúcar e o café ficou muito doce, porque é o primeiro estágio. A gente vai ficando condicionado de receber a xícara e sempre fazer a adição do açúcar da mesma forma, porque é o nosso padrão. Só que aí, imagina, eu te sirvo num café que ele foi selecionado com a torra mais branda, ele não está tão tostado, né? Não está tostado, na verdade, e aí você vai e coloca seus 2 sachês de adoçante ou de açúcar. E aí você vai dar um gole, nossa, tá muito doce. Esse é o primeiro estágio. Então, quando as pessoas começam a entrar no mundo do café selecionado, café de qualidade, espesso de coffee, café de especialidade, café gourmet, a gente sempre recomenda que prove-se antes 2, 3 goles para você entender se você precisa de açúcar e o quanto de açúcar você vai colocar, tá? Ok. Ok? Então, passado essa etapa da escolha, chegou no supermercado, procura pelos cafés gourmets, que tem o selinho de gourmet que eu vou mostrar aqui de novo, só para fixar. Ó. Tem um quezinho e tá escrito gourmet. Focou? Ok? Sim, sim. Passada essa fase, aí o coffee lover começa a descobrir que tem muitos utensílios para fazer café. Mas vocês também têm esse café aí, né? Tenho, que aí onde eu vou chegar.
Tá. Passada essa fase, aí o Coffee Lover começa a descobrir que tem utensílios em Coffee Lover. cafeterias. Amei. Coffee Olha Lover. que Coffee Adorei. Lover. Olha, O isso que aqui é é para fazer isso? é uma obra de arte para fazer café. Adorei. Olha só os tipos, gente. Ó, aí quando os clientes coffee lovers começam a frequentar as cafeterias, começam a tomar pacotinhos de café, quer dizer, não tomar não, né? Tomar cafés Isso. com opções sensoriais diferentes. Ele começa a separar. Então, o café do supermercado é aquele padrão de chocolate que vai ter várias opções e o café das cafeterias começa a ter outros padrões sensoriais e ter muito mais aroma e muito mais sabor, porque ele está mais fresco, a produção é menor. Então, Sim, essa a primeira separação que a gente vai fazer. E tá. aí você vai me dizer, eita, isso aqui tem diferença para fazer café? Observa que eles são diferentes dentro, ó. É verdade. Ó, o Quer formato. dizer, se a gente visse isso normalmente, acharia só que é um fator estético qualquer. Isso, que seria um objeto de preparo, como existem vários modelos de batedeira, de liquidificador, né? Eu Você, lembrei na cara daquela história da Melita, né? Aquela sim, cafeteira, a né? Melita, foi o primeiro utensílio de preparo a usar filtro de papel no mundo. Olha só. Então, para quem não conhece, a Melita é de 1908 Calma lá, e viu? Eu já sabia, eu já vi isso na família, viu? Não me comprometa. então ela lançou na Alemanha. O marido dela não gostava de tomar café com sedimentos do pó dentro. E aí ela desenvolveu uma caneca, fazendo uns furinhos, que lembra tipo a cuscuzeira que a gente tem, só que era uma base com furinhos só para associar. E era um filtro redondo de papel. Então, colocava o café misturado, né, a água misturada com pó, e aí filtrava naquele filtro. E aí, depois a Melita lançou o formato que a gente conhece hoje, com o filtro de papel apropriado, que aí existem outros fabricantes, mas o primeiro, né, e oficial foi a Melita. E era uma mulher alemã que lançou, e a marca tá atual e continuam Gente, olha só. reinventando. É muita história. Então, Ana, deixa eu te apresentar. Então, para quem é apreciador e já viu esses utensílios nas Que cafeterias, lindo isso. esse chama de V60. A marca é Rario, é uma marca japonesa que Tá. é especializada em utensílios para material de laboratório, vidro, aqueles utensílios em vidro para Olha. laboratório. E aí, em 2005, eles lançaram um suporte de vidro. Tá? Esse daqui é acrílico, mas eles lançaram em vidro. E aí, eles depois foram ampliando os materiais de fabricação, e aí tem Sim. vidro, tem porcelana, tem inox, tem cobre. Então, mas o que diferencia o nome independente do material, é o formato. Ele Tá. tem um ângulo, tá, de 60 graus, esse formato cônico, e a parte de dentro dele tem uma abertura bem diferente do filtro Melita, que é uma abertura para facilitar a vazão. E tem essas ranhuras Sim. internas, que é para que o papel não cole, e aí ele vai oxigenar e vai facilitar o fluxo, a queda do fluxo de passagem da água passando pelo café. E aí a gente vem com outro, que hoje tem de acrílico, mas antes só tinha de cerâmica, que é esse lindo que eu mostrei. Que Ó, lindo. mesmo princípio, só que esse não tem ranhuras, esse tem as ondas, ó. Então, Ah, quando a tá. gente coloca o papel, esse espaço fica livre de cima até embaixo, só vai estreitando, e aí permite uma oxigenação e um fluxo mais Maior, né? constante, maior, porque o papel não ficou colado nas paredes. Só que ele tem uma abertura menor que o do V60, ó. Peraí, deixa Ah, eu ajeitar tá. os dois, tá? Tá, tá. Ok. Deu pra ver, né? Deu. Pronto. E aí, só que esse não foi o primeiro a ser lançado, tá? O primeiro a ser lançado foi na versão de cerâmica, Que produzido lindo. artesanalmente. Olha que lindo.
Lindo esse. Então, esse aqui, para quem não usa por conceito, né? Prefere usar vidro, cerâmica, porcelana. É claro que é livre de PBA, então a gente não colocaria hoje no mercado porque a legislação impede. Mas tem pessoas que Sim. elas preferem usar cerâmica ou vidro ou porcelana. Então é uma excelente opção nesse contexto. Eles têm as cores que vão seguir paletas de cores diferentes, então eles não são exatamente iguais, tem os mesmos tons muitas vezes, mas não vai ter um coar igualzinho ao outro, porque ele é vitrificado artesanalmente, então Ah, que o bárbaro. artesão vai colocar os pigmentos e vai para a segunda queima para fazer a vitrificação. E aí, a parte interna sempre é a mesma cor. Só muda o tom de acordo com o barro, a tonalidade do barro que foi utilizado, né? Da parte da Perfeito. argila. Mas isso aqui, aí você vai me dizer, tá, ok, eu conheci as formas de preparo diferentes, que tem muitas outras. O que que muda em relação ao meu suporte, a minha cafeteira elétrica, o meu suporte Melita, que está lá e que todo mundo usa? Sim. Com a diferença da estrutura lateral e a base e a abertura, a gente tem velocidade de fluxo diferente. E Certo. aí a bebida, consequentemente, vai ficar com mais acidez, com mais doçura, com mais corpo. Então, a diferença dos métodos hoje de preparo, se você pega o mesmo café moído na mesma granulometria e vai preparar em 3, 4, 5 utensílios, eles vão desenvolver notas sensoriais mais perceptíveis em um do que no outro. Vai ser Por, diferente. vai ser diferente. Por quê? O princípio da extração é o seguinte, Ana, peguei o pó, coloquei água, tá? Joguei uma porção de água. A água vai hidratar, ficar em contato com o pó. E o Então, primeiro a fluxo. água tem que, estão perguntando se a água tem que ferver muito. Como é? Então, você vai deixar a água ferver e desliga o fogo. Não é para ela ficar em ebulição por muito tempo. Ela só Tá. vai esquentar. Entrou em ebulição, desliga. Existe outras recomendações que seria não deixar a água ferver jamais, que era naquelas primeiras bolinhas. Só que quando a gente tira a água na temperatura mais baixa, até a gente fazer o escaldo do papel e começar a extração, a gente vai iniciar a extração numa temperatura abaixo do que a gente precisa para tirar os componentes químicos que tem no café. Então, deixa a água ferver, desliga, e aí sim começa, faz o escaldo do papel, que a gente lava antes, coloca o papel. Sim. O papel para esses métodos aqui, ó, é o mesmo formato. Que ele tem Ah, a tá. ponta é um cone, tá? Então a gente vai colocar, ferveu a água, coloca o filtro de papel no suporte, você vai encaixar, e aí você vai jogar água para fazer a retirada das impurezas de fabricação. Ah, que Certo. impureza é essa? Resíduo, né? É produto Sim. químico? Não, mas tem gosto. Então não vai fazer mal ao organismo. Ele interfere no sabor do café. Por quê? O que a gente lava do papel vai dar uma sensação clorada. Na verdade, se você escaldar o papel, você reservar água e você provar, parece que você está provando café que foi. Café não, desculpa, água que não foi filtrada, porque ela vai ter É gosto de mesmo. cloro. É. E aí a gente não lava, usa água mineral, mas está usando uma água que tem sabor de cloro. Então a gente não vai te ajudar a perceber as características sensoriais do café. Ou Então, seja, então não lave o filtro. lave sempre, não lave o filtro sozinho, porque tem gente que escalda o filtro e a garrafa ou a Nossa. jarra. Tem que escaldar junto com o papel, tá? Então, esses utensílios aqui, ó, ele é o conjunto que vem com a Tá. jarrinha também, ó. A gente tem um kit para vender, que é o kit do Coar, Ai, que e charme. Isso vende assim, é? vende assim. Então, vai o kit e o filtro de papel. Tá. Quem não quer usar o de acrílico, vai substituir pelo de cerâmica, que vem com a base de madeira super elegante. Ó, Ah, que amor. Também gostei.
E também tem suporte de acrílico que segura. Então, tem várias possibilidades. Ah, mas eu só vou fazer um café delicioso se eu tiver utensílio? Não, você precisa do principal, que é o café. Um bom café. Aí vem outro desafio, Ana, que é depois que você tem um bom café, você já tem como fazer café em casa, né? Independente do método que você tenha, o sistema que você vai usar para fazer o preparo. Aí começa a ter outros utensílios que começam a encher os olhos, Gente, que coisa os olhos linda! dos apaixonados, que é chaleiras que tem esse tipo de bico, para que Maravilha. você tenha um melhor controle da queda da água na hora do preparo. Ah, ok, ok. Quem não tem, quem não tem esse tipo de chaleira com bico, a gente recomenda que use como se fosse uma leiteira mesmo, que você consiga pegar um fio de água e ir conduzindo o abastecimento de água na hora do preparo. Outra coisa, como que eu vou jogar água no café? Ah, Ana, você prepara café filtrado? não, Não. Você já viu pessoas preparando café filtrado, já. né? E o Já. café filtrado é muito gostoso. Aquele que É, você bota o filtrozinho na xícara, né? isso. E aí tem pano, tem o Melita, tem a cafeteira elétrica. A cafeteira elétrica a gente não interage com ela. A gente bota o pó e vai ligar o botão, a água vai esquentar, cair sobre o cesto e vai fazer a extração. É. Então, para quem não está ciente sobre a forma de jogar água, a cafeteira elétrica ela faz a parte dela. A Pois gente é. não tem o prazer de preparar, É o mas ela caso. faz é, ela faz a parte dela no sentido de que ela vai colocando água aos poucos. Então, lembra disso, quando alguém te perguntar quando você for preparar um café. A gente Ah, não vai adicionar água de uma vez e deixar lá. Se você adicionar um montante de água muito grande, você precisa fazer uma turbulência. Tem gente que mexe com a colher, tem gente que agita o suporte, porque você colocou a água, ela hidratou, mas ela vai passando, hidratou o sedimento, só que ela vai passando e ela deixa de tirar ao os redor. sólidos, ela deixa de tirar os sólidos solúveis daquela porção de café e o café vai ficar muito suave, sem Sim. corpo. O que é corpo? É a sensação de peso no paladar. É a sensação de leite integral, que é diferente de leite desnatado. Muitas pessoas me perguntam, o que é corpo? É a tradução de ralo. Então, algo que ficou ralo, o chafé, ele não tem corpo, como outros termos que se usam também, né? Que as pessoas usam para descrever. Então, quando eu jogo água gradativamente, ela vai entrando e saindo, eu dou uma pausa, coloco mais um pouquinho, dou uma pausa. Eu sempre recomendo fazer de 3 a 4 pausas de água. Você molha, deixa a água escorrer, aí ela seca. Tá. Quando a água secar totalmente, isso vai levar uns 30, 40 segundos, dependendo da quantidade de café. Você vem de novo com a sua chaleira, com o que você estiver jogando, vai fazer um movimento em espiral para molhar toda a área que estava seca. E aí, quando a gente não tem essas chaleiras que conduzem o fluxo da água, a gente Sim. pode usar algo, como eu disse, que facilite a queda e você deixa no meio, ele caindo bem no centro do suporte. Por quê? Quando cai no centro, ele vai fazer turbulência nas laterais, porque ele cai, como fecha, ele vai fazer o movimento e aí a gente consegue deixar a bebida com a estrutura que a gente quer, que é ter sabor e ter corpo. Agora, Lidiane, me diz uma coisa. A gente sabe que tem gente que pega uma xícara de café e pá, que é uma xícara de um gole só, né? Sim, E a gente sabe que esse tipo de café é um café que tem que ser saboreado, né? sim. Então, como a gente fez a comparação lá atrás, né, do vinho, eu te pergunto, é para tomar de pouquinho também? Então, Ana, tem assim, hoje a gente tem um associado cristalizado que café tem que ser quente, tem que se tomar quente pelando.
né? No Tá. sentido de que ele vai sair fervendo da panela lá, da chaleira, da jarra onde se preparou, porque antigamente cozinhava o pó com água com uma frequência muito maior do que hoje. Às vezes a referência da pessoa era deixava a água ferver, jogava o pó dentro, mexia e passava no coador de pano. Então o Sim. café saía fervendo. Hoje a gente não faz mais isso. A gente usa água fervente, mas durante o preparo, depois que o café está pronto, ele já está esfriando, né? Durante o preparo, a água já vai esfriando. E o café não volta para a panela, jamais. Por quê? Se eu volto para a panela, eu modifico todos os elementos químicos. E aí eu vou ter um café só amargo. Vai perder a acidez, vai perder a doçura. Se ele perdeu a doçura, ele vai estar mais amargo. Então a gente vai só. E o café que o pessoal requenta o café? Então, eu tinha uma aluna, e aí ela fazia assim, professora, minha mãe só prepara 1 litro de café. Aí eu, tá, e o que sobra? Ela esquenta no outro dia e junta com o novo. Aí eu, tu já, bem assim, tu já parou pra pensar que vocês não tomam um café novo nunca, porque sempre o velho tá juntando com o novo. Ela, meu Deus, professora, é mesmo. E assim, não, sabe, porque é algo automático do dia a dia. É Então, Ana, automático. não se aquece café. Se está sobrando café na garrafa, na jarra, no bule, é porque você está preparando, a pessoa está preparando a mais do que precisa. E aí, E qual é gasta. a quantidade ideal de café para se fazer um bom café? Nem um café, um chafé, nem um café tão forte. Um café que seja passível de você poder apreciar as notas, tudo isso. Veja, a gente, hoje, você pega um café desses de qualidade selecionada, vai estar uma Sim. referência de 10 gramas de café para cada 100 ml de água. Ok? Ok. Então você vai medir, é uma colher de sopa, seria uma colher de sopa mais rasa, Ah, tá? Para uma colher para 100 ml de água. Então, se eu preparo para mim 200 ml, que eu tomo uma xícara desses modelos que faz parte dos jogos de porcelana, que é um padrão de 200, 220 ml, então eu vou estar preparando ali 200 ml, que é um volume que eu tomo confortável. tá. Então, eu vou preparar minha xícara usando 2 colheres, que seria de 10 gramas cada um, então vai dar 20 gramas para os Sim. 200 ml de água. Só que eu não vou colocar 200 ml de água para esquentar, porque eu tenho que fazer o escaldo do papel, lembra que eu falei? Então, você vai colocar 300 ml de água para você poder escaldar, no início principalmente, porque aí a gente perde a mão. O que eu recomendo? Coloca para esquentar o que você vai usar. Então, todo mundo tem em casa um medidor de ml. Né? Sim. Todo mundo, todo. Nem que seja no liquidificador, tem as medidas de volume. Então, coloca lá a medida. Vai preparar 500 ml de café, porque são 3 pessoas na casa que estão consumindo. Coloca 600 de água, porque você vai usar 100 ml para fazer o escaldo. Aí você vai dizer quanto de café? São 500 ml, então 5 colheres rasas de sopa. Sim. Só que hoje a gente já começou, quem começou a tomar café para sentir realmente as notas sensoriais, não usa mais 10 gramas, começou a diminuir para 8, 7,5, 7. Por quê? Fica mais fácil de você perceber. Ana, se eu te preparar um doce que no recheio tem maçã e canela, você vai perceber que tem maçã e canela. Mas se eu colocar nesse mesmo doce, nesse recheio, eu vou colocar maçã, canela, cardamomo, noz e anis. Nossa. Alguém vai passar batido. Principalmente a noz moscada, que é mais delicada. E aí, se o anis estiver fora do padrão da estrutura, ele rouba a cena. Então, a gente vai sentir maçã e anis. É o que acontece quando a gente prepara um café. Se a gente coloca muito pó para aquela quantidade de água que seria o padrão, Sim. você vai sentir o sabor seguido de um amargo, que seria o papel do anis roubando a cena. E aí, por que isso? Porque é muito, muito elemento solúvel para pouco volume de água. E a gente não vai conseguir ter uma estrutura equilibrada na extração. Então,
Normalmente, quem começa a fazer a transição do café comum de mercado, no sentido de café comercial tradicional, porque eu não posso hoje dizer café de mercado, porque café de mercado hoje tem excelentes cafés no mercado, mas o café commodity que está no mercado, ele toma um café gourmet ou um café especial e diz assim, tá fraco, porque ele não está sentindo amargo. Então, começou-se a cristalizar, porque a gente só tomou café com excesso de amargor, como se amargor fosse um atributo. Mas não é. Amargor é o amargor da cafeína no café. Então, se o café está selecionado, se eu preparei ele no padrão equilibrado, e eu preparei a xícara e estou sentindo, eu não vou, eu vou tomar ele. Outra coisa, né, que eu ia falar na temperatura, esqueci. Você vai tomar ele de quente a frio com as mesmas características. Só a intensidade que vai mudar. Então, hoje, os apreciadores de café, eles não tomam café quente de uma vez. Ele vai tomando e aí vai sentindo no momento que a temperatura baixa, que as características vão se mantendo, vai mudando, diminui a acidez, ou aumenta a acidez, muda a sensação de Agora, ô corpo. Lidiane, você falou um negócio aí, eu me lembrei, né? Você falou o caso dessa moça, que a mãe fica sempre fazendo um café requintado, e a gente teve uma oportunidade de quando você foi fazer um workshop lá na Mostra de AZ, você me mostrou algo que pode ser feito com um café gelado, Sim, né? Eu queria que você desse essa dica para o pessoal que está nos assistindo. eu falei do gelinho de café, não foi? Foi. Maravilhoso. Essa dica eu sempre dou, porque sempre sobra café. Como a gente vem acostumando e aí divulgando, e os coffee lovers cada vez mais trocando essas informações nas cafeterias, ou em meios como esse, né, de troca realmente de informação, as pessoas têm diminuído esse volume do preparo, mas ainda sobra. Então, Aí o que sobrou que lá. faz? Sobrou O que café, é que faz o quê? faz? Pega uma forminha de gelo e coloca esse café para fazer o gelo de café. Esse gelo de café você não vai estar jogando fora aquele café que seria estrago, né? Ia virar desperdício. Você vai deixar ele virar gelo. Então você tira da forminha, vai juntando lá, dentro de um saco desses que a gente bota para fazer, deixar os produtos congelados. Aí deu aquele momento que você queria um café, mas está na correria, não dá para parar para fazer um café. Ou é um fim de semana que você queria uma gordice, mas aí dá para fazer com café. Pega o gelinho de café e adiciona com sorvete e um pouquinho de leite líquido ou água mesmo, porque você pode adicionar água e leite em pó. Um pouquinho, deixa eu dar uma receita, seria de 3 bolas de sorvete Tá? para de 3 a 5 pedras de gelo. Vai depender da intensidade que a pessoa queira de café. Então, ela bota as pedras de gelo, coloca o sorvete. Se tiver leite líquido, coloca. Se não, não abre leite líquido só para isso. Bota uns 50 ml de água, tá? E aí, o meu segredo, leite em pó. Por que leite Olha, em pó? Porque ajuda a dar textura. E aí você liquidifica e vai ficar um coffee shake. Porque o gelo, ele não vai ficar presente na bebida. Só que tem gente que prefere uma bebida mais refrescante. Então seria um frappé de café. Diminui uma bola de sorvete, adiciona um sim. volume de gelo para ocupar aquela representação da bola, que vai dar uns 50 gramas de gelo. Então vai de 3 a 5 pedras de gelo de café. Aí vai ser em torno de uns 5 a 6 pedras, depende da forminha, de gelo Tá. normal e uma bola grande de sorvete. Aí entra a colher de leite em pó para fazer a mágica da textura, tá? E doce. Então, como a gente vai diminuir o sorvete, a gente precisa colocar algo doce para fazer essa compensação. O que vai ser esse algo doce? O que você tiver em casa? Doce de leite, leite condensado, brigadeiro, ovo maltine, mel, o que tiver de doce, Se açúcar, tiver. caramelo, o que tiver de doce. Em torno de uma colher de sopa.
Se achar que ficou ainda faltando doce, adiciona mais uma colher de sopa dessa base doce. E aí sim você vai ter um frappé. Se quiser fazer mais graça, compra aqueles sprays de chantilly, aí finaliza com Aí o chantilly. estrago é total. É grande. Agora, olha, para o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Na hora que eu falei gelo de café, eu tenho certeza que muita gente que gosta de tomar um drink gostoso, diferente, pensou, ela vai ensinar a fazer um drink. Tem como tomar um drink de café? Tem sim. Tem como você preparar tanto com expresso, como quem quiser usar leite, eu recomendo até que use expresso, porque é mais potente para segurar. Sim, aí outra coisa. Se a pessoa não quiser liquidificar, que eu esqueci de falar, pode usar aquelas pedrinhas de gelo de café com leite gelado. Ela coloca o leite, bota as pedrinhas de gelo e aí, conforme o gelo vai derretendo, vai intensificando o sabor do café. Fica gostoso. Bacana. Pode colocar o maltine ou leite condensado para adoçar ou todos os outros doces que tiver. Que estrago isso. É um estrago mesmo. E aí, quem gosta de drinks Sim. com expresso, leite gelado e licor, funciona bem, tá? Inclusive no coffee shake, que eu passei a receita, das 3 bolas de sorvete. Sim, outra coisa, quem tem expresso em casa pode usar um expresso, tá? Bota 3 bolas de sorvete, um café expresso curto e o leite em pó para ajudar na textura. Aí, se a pessoa quiser fazer com licor, é só adicionar a dose de licor e liquidificar tudo junto. Fica delícia. Quem não quer fazer drink com leite, quer fazer algo mais refrescante, pode estar usando cachaça. Pode estar usando... Cachaça, a gente fala de cachaça branca ou envelhecida. Pode usar... Ai, esqueci agora. Martini, não. Negroni. Negroni é... Pergunta, Vitor, qual é o álcool que vai. Se é Martini ou... Acho que é Martini, que fica uma delícia também. Gin, tem alguma coisa com gin? Que gin faz com tudo, né? Incrível. Gin vai com tudo. Você pode fazer uma extração gelada de café. Sabe o filtrado? Você vai diminuir a quantidade de água e vai adicionar gelo na jarra. Campari. Campari com expresso funciona. Bem, com gin tem que ser café, tem que ser bebida indo pro refrescante, sabe? Essa receita que eu vou dar agora, adicionada é um café filtrado com gelo, que a gente chama de ice de coffee. Só que não vale, Ana, presta atenção, não vale aquele café que ficou esfriando na garrafa, não, hein? Ah, é café frio, então eu vou usar aquele que já morreu. Aquele morreu, já fermentou, já passou do ponto, aquele agora descarta. Se tivesse feito gelo com ele, dava para usar em outras coisas. Então, você vai, digamos que você fosse fazer 500 ml de café. Você vai diminuir da água que você vai passar pelo pó quente, mais ou menos 1/3, e esse terço vai virar gelo dentro da jarra. Então, imagina, eu coloquei as pedrinhas de gelo aqui, coloquei meu filtro, então escaldei a parte, porque eu não quero esquentar o suporte, escaldei a parte, coloquei o meu gelo, coloquei o pó e estou filtrando. Então, o café vai caindo nas pedrinhas de gelo e vai dando choque térmico, então ele fica com as mesmas características da bebida quente, sem oxidar nada, só realçando os atributos que realmente o café tem e mantém, tá? Então ele ficou delícia. Bacana. Para as tardes quentes que a gente tem, quem não gosta de bebida quente, mas queria um café, é excelente. Então, se eu fosse, só uma sugestão de volume, se eu fosse preparar minha xícara, tá? Então eu colocaria em torno de 60 ml que seria ml não, 60 gramas de gelo, que seria os 60 ml de água, 70, e aí ia filtrar o restante do volume da água em cima. Então ele vai resfriando e aí a gente consegue beber tranquilamente. Aí, pegou esse café ice de coffee e vou transformar numa bebida. Então, com gin, eu imagino água de coco, tá? O ice de coffee, um sumo de limão, que aí pede, né, como a tônica. Então, imagina o gin tônica com café. Funciona. Nossa.
Imagina o mojito com café. Funciona, fica maravilhoso. Então, quem já sabe fazer as bebidas, os clássicos, gin tônica é um clássico. Então, o sumo de limão, agora o clássico que vai realmente o sumo de limão, porque faz toda a diferença. E aí Tá. você adiciona em torno de 50 ml do ice de coffee. Só que aí, dependendo da potência do café, você pode colocar 30, avaliar, tipo, meia dose, avalia, se precisar, complementa. Tá. E aí, maracujá com café funciona, tá? Maracujá, limão e café, super E funciona. para Gengibre harmonizar, funciona. você vai tomar um café e quer comer alguma coisa bacana. O que que seria? E aí, o que você tiver em casa, se você tem cafés diferentes, você pode fazer esse direcionamento. E se não tem, o clássico é chocolate, é, E o queijo, queijo? O mineiro que queijo sempre, bota o sempre, queijo tá? dentro do café. Pode colocar o queijo dentro, como as pessoas faziam, né? De adicionar dentro. Ou você pode tomar o café e não sabe com que harmonizar, pode pegar queijo, que funciona. Agora, dependendo da maturação do queijo, as percepções de untuosidade no paladar vai interferir. Então, um queijo mais fresco dá uma sensação, um queijo mais curado dá outra. Ah, E olha só. aí, é, tipo um requeijão de corte, é Entendi. cremoso. Ele dá uma sensação de café com leite no paladar. É incrível. E aí, um queijo mais curado, tipo parmesão, um emmental, ele já tem mais potência, já tem mais sal, então você consegue perceber outras características. Então, a ideia da harmonização é a mesma. É que você tenha um café que, se você for fazer uma harmonização, por exemplo, com um bolo de laranja, o ideal era que você tivesse um café com a torra mais, uma torra média. O café com a torra escura, porque como algumas pessoas ainda gostam de café mais potente, aí, e associa essa potência à torra, e querer Sim. torra escura não, torra escura o café passou do ponto. O café Tá. tem que estar na torra média, dentro do ponto de equilíbrio, para que o café fique gostoso. Porque se a gente tem a, a a semente e a gente carboniza a semente, o que foi que sobrou dela? Acabou tudo, né? Acabou Agora, tudo. Lidiane, me diz uma coisa, para a gente encerrar, porque o Instagram não perdoa, Não, ele chega. né? Ele não perdoa. Mas assim, você tem vários tipos de cafés, não é? Cafés com aromas, né? Tem os utensílios. Eu queria pedir para você dar o contato do carro para as Dou pessoas, sim. por favor. Aqui no CAF a gente tem 4 cores de rótulos. Tá faltando mais um aqui, que são pelas intensidades. A gente começou a trabalhar dessa forma. E aí, o rótulo escuro, que é o cinza, que eu não peguei ele, é o que é o café chocolate. Seria aquele que vai amigo de todo mundo. Ninguém vai ficar Tá? chateado de tomar um café. Esse aqui seria o segundo, dentro do nosso conceito, que é um café mais doce, o chocolate mais ao leite. Então, quando a gente vai fazer a torra, ele deixa as características da semente aparecerem. A gente nunca faz uma torre escura para não camuflar. E Tá, já esse perfil aqui é o café mais frutado. tá. Então, são cafés que têm uma acidez mais alta, que tem nota de fruta fresca ou nota de fruta tipo doce, de compota. E aí o CAF, o Instagram do CAF é @CAF, com KAFF, e um é só, ponto E o TT. telefone para poder fazer como é Pague O Leve? PEG Tem um leve. Pague Leve. 30, não, pera. Ai, minha gente, esqueci. 31, 32, 25, 22. Vamos repetir? 30, 31, 32, 25, 22. Agora foi. 31, 32, Lidiane, 25, Lidiane 22. Santos, eu quero agradecer. Olha, muito obrigada por ter participado dessa experiência áudio VIP online conosco.
Foi um prazer. Saímos daqui todos com desejo de café. Eu tenho De certeza café. que todo mundo vai tomar um cafezinho agora. Isso mesmo. Muito E Ana, deixa obrigada. só eu falar rapidinho. Quando for harmonizar, pelo menos 3 goles do café antes de você comer algo, porque você vai sentir bem as características reais do café. E aí você vai Certo. para o alimento e volta para o café, tá? E Tá, aí você vai sentir o que aconteceu no paladar. combinado. Lidiane, mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo para você e a todos que acompanharam a nossa experiência VIP áudio online. Muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite e não deixe de conferir o e-tron. O e-tron está lá para o test drive. Olha, vai lá. É a sua vez de ter um Ai, áudio. Aproveita, viu? Porque, olha, as condições estão incríveis. Um um beijo. sonho. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.